Hoje a TV Com Maceió começa a cobertura das eleições de 2018. Para que os nossos telespectadores possam ter contato com os candidatos, saber as propostas e poder fazer boas escolhas, nós vamos estar abrindo um espaço de 15 minutos para conversar com diversos candidatos. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Luiz Gomes. Luiz, que é professor da UNEAL, e vai conversar aqui conosco sobre as suas propostas e o que ele pode fazer como deputado. Obrigado, Luiz, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo para a TV Com e para todos os telespectadores as nossas propostas, já que a gente busca uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, professor Luizinho, o senhor tem uma vasta caminhada, de militância junto com os trabalhadores em momentos históricos, inclusive como a derrubada do governo Suruagi. Como é que começou esse engajamento na luta dos trabalhadores e também no partido que o senhor ajudou a construir? Eu comecei a militar no Partido dos Trabalhadores ainda nos anos 80, quando militava no Movimento Estudantil. Depois na UFAL, depois como professor, a gente sempre esteve participando do PT e das lutas sociais. Tanto em 97, quando houve a derrubada do governo Suruagi, que não pagava o salário em dia dos servidores, atrasou até 10 meses, Isso criou uma situação de enfrentamento com os servidores e a população contra o governo, até hoje. Então é uma militância muito longa, mais de 32 anos de militância, onde a gente sempre esteve no partido ajudando na construção do partido e das lutas. Recentemente, em função do quadro nacional de golpe, de estado de exceção, de prisão do presidente Lula, os companheiros me convidaram a assumir essa tarefa de ser candidato e a gente então discutiu e topamos essa tarefa de ser candidato para poder fazer o debate, qualificar o debate, vamos assim dizer. Então, a nossa ideia principal é que, nesse momento de crise que o Brasil atravessa, a saída está presa em Curitiba. E isso é um absurdo. O povo quer Lula e Lula está preso. E a prisão de Lula é uma prisão política. Lula, assim como Mandela, é um preso político. E as pesquisas têm indicado, uma após a outra, que o povo entende que o Lula é um preso político e que o povo também entende que só Lula pode abrir uma saída para o Brasil nesse momento, pode anular essas medidas que o Temer tomou tão dura contra a nação brasileira e o povo. Professor Luizinho, na Assembleia Legislativa, que tipo de medida o senhor acha que o parlamentar ele pode fazer nesse sentido? De democratizar o acesso às políticas públicas e de ajudar a população, principalmente a população mais carente e os trabalhadores que vêm sendo perseguidos tanto pelo governo Michel Temer. O estado de Alagoas é um estado praticamente federalizado. Depende muito dos recursos federais, então dos programas sociais. Não há saída para Alagoas sem uma saída positiva para o Brasil. É isso que o povo tem entendido e a gente tem falado também. Porque os programas sociais é o que gera mais riqueza no estado de Alagoas hoje do que a cana-de-açúcar, do que outros produtos aqui. Então, é necessário, sim, uma saída positiva para o Brasil, para que Alagoas tenha também uma saída. Então, esse é um ponto de partida. Daí o nosso engajamento, mesmo sendo candidato a deputado estadual, na luta maior, que é a luta para que o presidente Lula seja eleito e tome posse. Porque os golpistas, aqueles que deram um golpe contra a democracia, querem impedir o mais elementar direito, que é o Lula participar dos debates, que é o Lula estar fazendo sua campanha, o Lula está conversando com as pessoas. Então, nós estamos usando a candidatura para poder potencializar essa discussão diretamente com a população. Depois, o candidato a deputado estadual tem que discutir as questões do estado de Alagoas também. E nós, se a gente for eleito para a Assembleia Legislativa, nós temos uma série de propostas que nós iremos apresentar. Uma delas, não só de fiscalização das ações do Executivo, é a de valorização dos servidores públicos. Hoje, o serviço público está sendo desmontado. A cada dia que passa, os servidores estão sendo substituídos por precários e até presidiários. Então, o nosso papel é de fortalecer o serviço público, logo ter mais concurso, ter mais nomeação. Depois, nós achamos que as empresas públicas precisam ser valorizadas. É o caso da Casal. A Casal vem sistematicamente sendo desmontada.
O objetivo, desde a época do governo da Vilela, era a sua privatização. Existe um acordo nocivo com relação a Casal lá em Arapiraca, com a CAB, que é uma empresa de fora, que a Casal transfere renda para uma empresa de fora, onde ela poderia, de fato, estar gerenciando os serviços. Nós vamos investigar isso. E esse contrato da CAB tem que ser investigado. Ao mesmo tempo, na questão da educação, da segurança, da saúde, nós precisamos apresentar propostas que beneficiem a população, em particular a população mais pobre que necessita desses recursos. Mas como melhorar os recursos, como melhorar os serviços da educação, se existe a PEC 95 que congelou por 20 anos os gastos públicos? Então, como você vai investir na educação, na saúde, se há uma lei aprovada no Congresso, por esse governo, Michel Temer, que congela por 20 anos os gastos públicos? Então, é óbvio que a gente precisa revogar essa lei. E daí a ponte com a candidatura do Lula. Para a gente poder ter posto de saúde funcionando, ter escola funcionando, é necessário revogar essa lei. Para revogar essa lei, é necessário eleger Lula. Porque nenhum outro candidato vai fazer isso. Só Lula, com uma constituinte, vai poder, de fato, adotar medidas em favor do povo. E a nossa candidatura, de fato, apesar de discutir as questões de Alagoas, está engajada numa saída nacional que, nesse momento, passa por eleger Lula presidente. Além de eleger deputados estaduais, também tem a questão dos deputados federais, dos senadores da bancada federal, que pode fazer alguma modificação como essas que está sendo proposta pelo presidente Lula. De fato, nós temos que eleger o Lula, mas de fato temos que eleger uma forte bancada do PT. Governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, hoje no Brasil inteiro, as pesquisas também têm indicado de que, além do Lula ter essa grande aceitação, essa grande possibilidade de voto, né? As pesquisas têm indicado isso, o PT também tem recuperado. A última pesquisa que saiu agora, o PT tem 29% de intenção, de credibilidade, né? O partido que o povo mais se identifica, né? Então, a gente acredita que deve haver uma transferência desses votos ao presidente Lula em votos para a bancada federal, para as bancadas estaduais do PT. Isso é muito importante, porque vai ajudar na luta para que o presidente Lula recoloque o país no eixo. O governo golpista de Michel Temer, o governo ilegítimo de Temer, em 2 anos, está desmontando o país, entregando o nosso pré-sal às multinacionais, querendo privatizar o setor elétrico, querendo entregar os nossos bancos, desmontando o sistema educacional, porque o congelamento de 20 anos, mais as propostas voltadas para a educação que o governo fez aprovar, vai no sentido de desmontar a escola pública. Então, ameaça também as universidades, inclusive boa parte das universidades federais estão tendo corte e seus financiamentos estão sendo questionados, porque tem universidade hoje tendo que optar entre manter o restaurante universitário aberto ou manter a residência. Isso é um absurdo. Ameaça de corte das bolsas da CAPES. Então, tudo isso mostra que esse debate de Alagoas, ele, na verdade, é um debate casado com a situação nacional. Então, nós precisamos ter mais postos de saúde, precisamos ter mais escolas públicas em Alagoas. Como nós vamos ter se há um congelamento dos gastos públicos? Então, naturalmente, que todos os debates que a gente faça com relação a Alagoas, nós vamos ter que fazer casado com a situação nacional. Professor Luizinho, o senhor hoje é professor da Universidade Estadual de Alagoas, uma universidade que atende ao público alagoano. Que tipo de proposta o senhor pretende apresentar e debater com os eleitores para melhorar esse setor da educação que vem sendo penalizado pelo governo? A Universidade Estadual de Alagoas tem um papel estratégico para a educação. Primeiro porque quem forma os professores que vão atuar na ponta, nas redes, sejam municipais, estadual e até privada, é o UNEAL no interior do estado. Então, os professores de Arapiraca, os professores de Itaquarana, os professores de São Sebastião, de Geraldo Ponciano, daquela região, são formados na UNEAL. Os professores de Palmeira, os professores que atuam no município são formados pela UNEAL. Então, a UNEAL tem um papel importante. Se ainda existem as redes municipais funcionando, quem garante a mão de obra necessária, os professores necessários para que essa rede funcione, é a UNEAL. Entretanto, a UNEAL não recebe a atenção e os recursos necessários por parte do governo. Nós iremos, sem dúvida, fazer uma frente parlamentar em apoio à UNEAL, para que a UNEAL aumente os seus recursos, o seu custeio, mas que não só isso, para que ela possa efetivamente ter as condições plenas de funcionamento. Hoje
está faltando professores, tem vários cursos com professores que não, faltando professores, portanto, precisa suprir essa demanda. Nós temos falta de laboratório, falta de livros, falta de estrutura física, como no caso do campus de Arapiraca, que é um campus improvisado, precisa ter um campus próprio. Então, essas questões todas da Universidade Estadual de Alagoas, da UNEAL, mas também da Uncisal, passa por uma política de governo que perceba que essas universidades são estratégicas para a definição da política macro de educação e de saúde. Então, o nosso objetivo aqui, ao colocar esse debate, é de chamar a atenção da população para a importância dessas instituições e que, infelizmente, os custeios dessas instituições são muito aquém da necessidade. E mais, hoje nós temos uma situação de carência de mão de obra. Na Universidade Estadual de Alagoas, nós não temos técnicos necessários, técnicos suficientes para assumir as demandas. O nível médio mesmo, que recebe um salário muito baixo, hoje está praticamente esvaziado. Então, nós precisamos fortalecer a Universidade Estadual e, para fortalecer a Universidade Estadual, é necessário resolver questões hoje que são verdadeiros gargalos, questões centrais, como falta de mão de obra, baixo salário, mais recursos para se garantir laboratórios, se garantir livros, professores de determinados cursos que nós não temos, tem que ter concurso, tem que ter a nomeação. Então, uma série de questões que, sem dúvida, eleito deputado estadual, iremos formar uma frente parlamentar em defesa da UNEAL, da Uncisal, para que a gente possa destinar mais recursos para essas universidades, porque elas cumprem papéis importantíssimos no desenvolvimento do Estado de Alagoas. Professor Luizinho, uma outra questão que vem à tona, em todos os debates é a questão da comunicação, principalmente a democratização da comunicação. Hoje, em Alagoas, nós temos mais de 8 mil rádios comunitárias, aliás, no Brasil tem mais de 8 mil rádios comunitárias, em Alagoas são 73 homologadas, temos uma TV comunitária. Como é que o senhor pretende debater e melhorar a questão desse setor que não pode contar com investimento público até por conta da legislação? Olha, a comunicação no Brasil, ela é tema permanente de debate, e com toda razão. Nós temos uma mídia historicamente golpista. A Rede Globo apoiou a ditadura em 64 e apoiou o golpe em 2016. Então, esses meios de comunicação que estão na mão do setor empresarial são verdadeiros monopólios hoje. São serviços públicos que o Estado otorga para que o setor privado administre. E eles administram a serviço dos interesses privados e não do interesse público da sociedade. Isso é necessário se dizer, e ao mesmo tempo a gente sabe que o presidente Lula, uma vez eleito, vai sem dúvida nenhuma fazer uma reforma da mídia. É necessário democratizar, é necessário descentralizar, é necessário que as universidades tenham os seus canais de rádio e televisão, é necessário que os sindicatos, que as entidades, que a sociedade tenha seus próprios canais de rádio e televisão, e não ficar na mão de meia dúzia transformando isso num grande negócio. Da mesma forma que é necessário democratizar a mídia no Brasil, portanto, quebrar esse monopólio, é necessário fortalecer os espaços públicos, as mídias públicas, seja as TVs educativas, e no caso das TVs comunitárias e rádio comunitária, é necessário parar a perseguição sistemática que o Estado tem feito contra esses veículos e, ao contrário, ao invés de perseguir, tem que estabelecer políticas públicas de fortalecimento. Hoje, as TVs comunitárias no Brasil, elas não podem capitalizar recursos. Entretanto, a TV privada capitaliza recursos, mas não tem compromisso social. Então, se a TV comunitária tem compromisso social, ela também tem que ter forma de financiamento. Então, é necessário discutir isso nacionalmente e no âmbito do Estado, que aquela legislação permite para o fortalecimento de mídias comunitárias. A mesma coisa das rádios comunitárias. Então, as rádios comunitárias, a maioria delas vive e funcionam graças ao heroísmo de sua diretoria, da comunidade que sustenta. Mas não existe uma política hoje no Brasil, e muito menos em Alagoas, de fortalecimento desse setor, que é estratégico no sentido de democratizar a mídia, da pluralidade de opiniões, de permitir que as várias visões da sociedade possam aparecer. Essa mídia monopolista, essa mídia a serviço do grande capital, essa mídia a serviço do golpe, ela está sendo questionada no Brasil inteiro, e em particular através das redes sociais,
que é um novo elemento. Então, as redes sociais, de certa forma, têm feito o contraponto. Entretanto, se a gente fortalece os canais comunitários, se a gente fortalece as rádios comunitárias, esse contraponto vai aumentar ainda mais. Então, passa por uma democratização da mídia, e certamente o nosso mandato terá compromisso com a democratização da mídia, seja das rádios, seja da TV comunitária, seja também das redes sociais. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Luizinho, né, ele que esteve aqui conosco batendo esse papo rápido sobre a sua candidatura. E agora, Luiz, queria deixar aberto o microfone, a tela da TV, para você passar sua mensagem para os telespectadores sobre a sua candidatura e sobre as eleições. A nossa candidatura, ela, nasceu dessa luta dos trabalhadores defensores de direitos, e em particular agora, nesse momento muito crítico do golpe. Então, o golpe contra a democracia, contra os direitos do povo brasileiro, faz com que as pessoas tenham que se movimentar, tenham que se mobilizar, senão nós não teremos futuro. Nesse momento se joga 20, 30 anos da história do Brasil para frente ou para trás. Se a gente perder o bonde da história, nós vamos pagar um preço muito caro. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente aceitou o desafio de fazer esse debate com a população, de contribuir no fortalecimento da candidatura do Lula, porque a gente sabe que a derrota do Lula, quer dizer, se o Lula não ganhar essa eleição, se os golpistas impuserem através da força que o Lula não vai ser candidato e continue essa fraude que nós já estamos vivenciando, significa o fechamento do golpe. E o fechamento do golpe certamente será o fechamento da democracia, certamente será o fechamento e o fim dos direitos. Então, nesse momento muito tenso, muito difícil da sociedade brasileira, a mensagem que a gente quer deixar é que é necessário que haja um engajamento. O engajamento do ponto de vista da intenção de voto é muito importante. Mas é necessário também o engajamento das ruas, das manifestações, das greves, para que a gente possa dar uma resposta de conjunto aos golpistas. Falar para eles claramente, tanto para os golpistas que articularam esse golpe, não só nacionalmente, mas articulado com grande capital internacional, de que a nossa pátria, de que o nosso país não está à venda, de que nossas riquezas têm que ser usadas a serviço do povo, a começar pelo pré-sal, de que os serviços públicos, ao invés de estar sendo estrangulado com esse congelamento por 20 anos dos gastos públicos, tem que ser fortalecido. De que os espaços públicos, como as nossas universidades, têm que ser fortalecidos. De que as rádios e TVs comunitárias, como espaço de democracia da mídia, tem que ser fortalecido. Então, a gente entende que a nossa candidatura e posteriormente, se a gente for eleito, o nosso mandato tem que estar a serviço dessas bandeiras. Ou seja, bandeira que diz respeito à maioria do povo de Alagoas, que diz respeito à maioria do povo brasileiro, e não a serviço dos privilégios de meia dúzia, que é o que a gente vê, infelizmente, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Nós precisamos, de fato, mudar isso, e para mudar vai ser necessário muita luta. A luta para eleger Lula, a luta para que Lula convoque uma Constituinte, a luta para que essa Constituinte faça as verdadeiras reformas que o povo precisa. Uma reforma no Judiciário, uma reforma política, uma reforma na mídia e também reformas populares, como a reforma agrária, a reforma urbana, entre outras reformas que estão colocadas na pauta do Brasil, que estão colocadas nesse debate. Então, a gente agradece nesse momento a oportunidade de ter dialogado com os telespectadores da TV Com Maceió e com todos também que acompanham nas redes sociais, porque esse é o momento de clarear o debate e mostrar de quem tem compromisso com o povo, e, nesse sentido, a nossa candidatura está à disposição dessa luta e, portanto, dessas transformações sociais. Obrigado, Luiz, pela participação. O TV Com Entrevista fica por aqui. Semana que vem a gente traz mais um candidato.